O ginecologista dá ou consegue saber se a menina ainda é virgem? Consegue, claro que consegue, justamente através da análise do ímen. Esse ímen está inteirinho ou ele tem rupturas, ou ele já está rasgadinho, ou ele já nem está mais lá. Isso dá para ser visto. E, normalmente, se a menina permitir esse exame, o ginecologista faz essa avaliação e fala o resultado. Tem muitas adolescentes que tiveram poucas relações ou uma só relação e ela tem dúvida, ela fala, olha, eu nem sei de verdade se eu tive uma relação inteira, eu não sei se o meu ímen rompeu, eu ainda quero saber se sou virgem. Quem que vai te responder isso? É a sua ginecologista, com certeza. Mas vem a segunda pergunta importante. A sua mãe precisa ficar sabendo disso? O seu acompanhante precisa ficar sabendo disso? Aliás, alguma das coisas que você conversou na consulta precisam chegar ao conhecimento dos seus responsáveis? A resposta é não. Existe o sigilo médico, que é protegido como uma caixinha de tesouro. Então, o que você conversar com o seu médico é uma informação que só vai ser do seu conhecimento e do seu médico. E, exceto em situações muito específicas, que nem vale a pena ficar sendo tratada aqui, não tem por que o seu médico comunicar essa situação a ninguém. E se você precisar de um anticoncepcional? Se você tiver condição de arcar com as consequências dos seus próprios atos, então se você tem responsabilidade, se o médico entende que você pode assumir a responsabilidade de usar um método anticoncepcional, ele pode te prescrever, sem necessidade de autorização de nenhum responsável, sem ter que contar para pai, para mãe, para familiar, para absolutamente ninguém. Porque isso já está muito bem claro na prática médica. Uma menina que tenha condição de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos e tenha perfeito entendimento do que está acontecendo com o seu organismo, pode receber a orientação da prescrição de um método anticoncepcional sem ter que ser autorizada por um maior de idade, um responsável legal e assim por diante. E se você precisar perguntar alguma coisa para o seu ginecologista, o que você pergunta para ele? Porque ele vai te fazer uma série de perguntas, como eu falei para vocês. Existe um questionário básico que todo ginecologista vai perguntar. A sua saúde geral, a sua saúde ginecológica, se você tem alguma dor, se você tem algum problema com a menstruação, se você tem cólica, se você tem um fluxo menstrual muito grande ou muito pequeno, se você já teve relação sexual ou alguma prática sexual, algum problema decorrente dessa situação, se você tem alguma dúvida, tudo isso já vai ser perguntado, mas eu recomendo que você vá com a sua lista de perguntas. Hoje em dia é tão simples, a gente tem o celular à mão para qualquer coisa, então conforme você vai pensando, isso eu não sei, isso eu não entendi direito, isso eu tenho curiosidade, isso eu não sei se está certo ou se está errado, faz a sua listinha e chega num determinado momento que você fala, doutora, agora eu posso te perguntar algumas coisas? E você tem a necessidade, ou na verdade, a oportunidade de sair da sua consulta ginecológica com todas aquelas dúvidas respondidas. Tem alguma coisa que você não pode perguntar para o ginecologista? Não, você pode perguntar o que você quiser. Às vezes o profissional não responde tudo do jeito que você quer ou não sente a vontade de responder. As perguntas mais comumente não respondidas, às vezes são ligadas às questões de sexualidade, de orientação sexual. Tem profissionais que não vão muito tranquilos nessa área, mas tudo bem, ele pode ter a humildade de te falar, não sei te responder isso, e te orientar a uma procura mais especializada. Mas, via de regra, a enorme maioria dos profissionais responde com tranquilidade às dúvidas ginecológicas mais comuns. Você foi até lá, você marcou uma hora, você esperou o profissional, você foi atendida, então sair dali com dúvida não tem porquê. Hoje em dia, o pessoal é esclarecido, todo mundo muito informado, então não tem por que a gente ainda ficar com dúvida. A informação está em todo lugar, mas se você confia no seu médico, se você tem uma amizade de verdade e uma relação de transparência com ele, você merece e precisa esclarecer suas dúvidas. O que você já ouviu falar que foi bom para suas amigas, para suas conhecidas, para as pessoas da sua família, nem sempre é o melhor para você. Porque o médico faz um conjunto de informações, ele faz um compilado do seu histórico com o seu funcionamento do seu corpo para saber o que é melhor para você. Então, de verdade, confia no seu médico. É a melhor coisa que você vai fazer.